São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. Às 10 horas da manhã, pessoas se penduram nas janelas dos andares superiores do edifício Joelma. Elas acenam, gritam. As escadas dos bombeiros alcançam apenas o 11º andar. Em menos de 4 horas, 187 pessoas morrem. O Joelma se torna a segunda maior tragédia em arranha-céu da história, superada apenas pelo colapso das Torres Gêmeas em 2001. Cerca de 30 pessoas ficaram sem identificação. Os corpos, totalmente carbonizados, não puderam ser identificados. 13 delas tentavam escapar pelo elevador e foram sepultadas juntas no cemitério São Pedro. Ficaram conhecidas como as 13 Almas. Mas naquela manhã, ninguém esperava nada disso. Era uma sexta-feira comum. Choveria em São Paulo. Funcionários do Banco Crefisul de Investimentos chegavam para mais um dia de trabalho. Segundo o vice-presidente do Crefisul, Garrett Balton, 1.016 funcionários trabalhavam no edifício. Cerca de 600 já haviam chegado quando o incêndio começou. A firma de limpeza Continental tinha mais 77 funcionários no prédio. O edifício Joelma tinha 25 andares. Concluído em 1971 na Avenida 9 de Julho, era um símbolo da modernidade paulistana. Os 10 primeiros andares eram estacionamento. Do 11º ao 25º, salas do Crefisul. Às 8h45, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar inicia um incêndio. O forro de fibra sintética, os pisos acarpetados e as divisórias de madeira alimentam as chamas. Às 9h03, os bombeiros recebem o primeiro chamado. O prédio não tinha escadas de emergência. Não havia brigada de incêndio, nem plano de evacuação. Os registros dos hidrantes estavam fechados. O reservatório tinha 29 mil litros de água que nunca chegaram às chamas. Como um edifício moderno, no centro de São Paulo, em pleno 1974, podia estar tão despreparado e quem sabia disso? O fogo começa pequeno. Um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar. Em segundos, encontra o combustível perfeito. Divisórias de madeira que dividiam os escritórios do Crefisul. Os pisos eram revestidos de carpete sintético. As cortinas eram de tecido. Os forros internos de fibra sintética. Cada metro quadrado do Joelma era material inflamável. Em minutos, o fogo passa do 12º para o 13º andar. Depois, o 14º. O calor das chamas aquece o ar e cria uma corrente ascendente. O incêndio sobe. Cerca de 600 funcionários já haviam chegado ao trabalho quando o incêndio começou. A maioria estava entre o 11º e o 15º andar. Para descer, havia uma única opção, a escada central. O Joelma tinha 2 torres de escritórios. As duas dependiam da mesma escada central. Não havia escadas de emergência. Não havia brigada de incêndio. Não havia plano de evacuação. A escada central era uma estrutura aberta, sem vedação contra a fumaça. Com o fogo tomando os andares intermediários, ela virou uma chaminé. A fumaça subiu mais rápido que qualquer pessoa conseguia descer. Os hidrantes do Joelma existiam. O reservatório tinha 29 mil litros de água. Mas os registros estavam fechados. Ninguém conseguia acionar o sistema de combate ao fogo de dentro do prédio. A investigação posterior não encontrou explicação para os registros fechados. O relatório final, entregue à Justiça em julho de 1974, usou a palavra inexplicavelmente. Alguém fechou aquelas válvulas. Nunca se identificou quem. O sistema elétrico do Joelma era classificado pelos investigadores como precário e sobrecarregado. 2 pessoas respondiam pela manutenção elétrica do prédio, Alvino Fernandes Martins e Sebastião da Silva Filho. Alvino era eletricista, Sebastião era seu ajudante. Nenhum dos dois tinha curso completo de eletricidade. O Departamento de Serviços Gerais do Crefisul, responsável pelos reparos elétricos, nunca lhes deu orientação técnica. A Termoclima era a empresa contratada para a manutenção elétrica do Joelma. Seu proprietário era Walfred Georg. A investigação concluiu que o sistema elétrico estava sobrecarregado antes do dia 1º de fevereiro. O curto-circuito era uma questão de tempo.
Às 9h03, o Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada. 7 minutos depois, as viaturas chegavam à Avenida 9 de Julho. O fogo já havia se espalhado pelos andares superiores. E os hidrantes internos do prédio continuavam sem água. Às 9h03, o Corpo de Bombeiros recebeu a chamada. As viaturas partiram 2 minutos depois. Era uma sexta-feira chuvosa no centro de São Paulo. O trânsito na Avenida 9 de Julho estava congestionado. O Corpo de Bombeiros chegou ao Joelma às 9h10, 7 minutos depois da chamada. Enquanto as viaturas chegavam, o fogo já havia consumido vários andares. As escadas aéreas dos bombeiros não alcançavam os andares superiores. O equipamento disponível em 1974 tinha alcance limitado. Centenas de pessoas estavam presas acima do nível que os bombeiros podiam atingir. No terraço do 25º andar, centenas de pessoas se aglomeravam. Sem saída por baixo, o teto era o único lugar restante. Helicópteros foram acionados para tentar resgatar os sobreviventes. Os helicópteros não conseguiram pousar. A fumaça densa e o calor impediam a aproximação. As equipes de resgate retiraram algumas pessoas manualmente, uma de cada vez. O processo era lento demais para a escala do desastre. Diante da impossibilidade de esperar, algumas pessoas saltaram do edifício. A multidão na rua assistia do lado de fora. Não há registro oficial do número exato de pessoas que saltaram. Em algum momento durante o incêndio, 13 pessoas entraram em um dos elevadores do prédio. Tentavam descer e escapar das chamas. O elevador nunca chegou ao térreo. Os 13 corpos foram encontrados juntos, totalmente carbonizados. A identificação era impossível. Ficaram conhecidos como as 13 almas. As 13 almas foram enterradas juntas, lado a lado, no cemitério São Pedro. Sem nome, sem família identificada. 13 caixões alinhados. Às 13h30 do dia 1º de fevereiro, os últimos sobreviventes foram retirados do edifício. O incêndio havia durado mais de 4 horas. O fogo destruiu 14 pavimentos do Joelma. O número oficial de mortos registrado pelos bombeiros era de 189. Outros documentos trazem 186, 187 ou 188, por conta dos desaparecidos. Cerca de 30 vítimas ficaram sem identificação, com corpos totalmente carbonizados. Mais de 300 pessoas ficaram feridas. O Joelma se tornava o segundo pior incêndio em arranha-céu da história, em número de vítimas fatais. A pergunta que restava era: quem responderia por isso? Em julho de 1974, 5 meses após o incêndio, a investigação é concluída e encaminhada à Justiça. O relatório é direto. A Crefisul e a Termoclima são as principais responsáveis pelo desastre. O laudo aponta 2 problemas centrais. O sistema elétrico do edifício era precário e estava sobrecarregado, e os eletricistas Alvino Fernandes Martins e Sebastião da Silva Filho não tinham formação técnica completa e nunca receberam orientação do Departamento de Serviços Gerais da Crefisul. O julgamento acontece em 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefisul, é condenado a 3 anos de prisão. Walfried Georg, dono da Termoclima, e os eletricistas recebem penas de 2 anos. Os condenados recorrem. As penas são reduzidas. Nenhum deles cumpre um único dia de prisão efetiva. Todos permanecem livres. A diretoria do Crefisul nunca é processada. Nenhum executivo do banco é sequer chamado a responder como réu. A promotoria e o delegado responsável pelo caso não os enquadram como responsáveis. A Crefisul, como empresa, jamais é julgada. 187 mortos, mais de 300 feridos, e nenhum executivo responde por isso perante a justiça. A tragédia, porém, força uma resposta do Estado. 7 dias após o incêndio, em 7 de fevereiro de 1974, o prefeito de São Paulo publica um decreto com novas normas de segurança para prédios na capital. Leis estaduais seguem em 1975, 1976,
1978 e 1983. As novas leis exigem alarmes de incêndio, sprinklers, iluminação de emergência e escadas corta-fogo em edifícios altos. Proprietários passam a ser obrigados a manter planos de evacuação e realizar simulacros. O Joelma não tinha nenhum desses recursos. Em setembro de 1978, o edifício reabre como Novo Joelma, com novos sistemas de segurança instalados. Mas no cemitério São Pedro, 13 túmulos lado a lado guardam corpos que nunca puderam ser identificados, carbonizados juntos no elevador que prometia salvação. A tragédia mudou as leis brasileiras para sempre. Mas para as 187 famílias que perderam alguém naquela sexta-feira chuvosa, a pergunta permanece: por que os responsáveis nunca pagaram de verdade? Se este documentário fez você pensar, deixe seu comentário abaixo. O que a justiça deveria ter feito diferente? Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber dessa história e se inscreva no canal para não perder os próximos casos.